Olá, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da ENGIE Brasil Energia. Sou Rafael Bósio, gerente de relações com investidores da companhia. Gostaria de ressaltar que, para que possamos interagir melhor com vocês, né, sem máscaras e em segurança, eu e o Malta estamos em salas individuais e naturalmente, respeitando os protocolos de saúde e segurança. As pessoas conectadas pelo telefone estão no modo ouvinte agora. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviá-las tanto pelo telefone, que terão prioridade na ordem nessa fila de perguntas, como também pelo chat da plataforma. Cabe lembrar que essa videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso site os arquivos da apresentação e do release de resultado, onde são divulgadas análises detalhadas das variações entre os períodos, né? Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas a perspectivas do negócio da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Me acompanha hoje Marcelo Malta, nosso diretor financeiro, para também comentar o desempenho da ENGIE Brasil Energia no primeiro trimestre de 2021. Lembramos ainda que jornalistas que desejarem fazer alguma pergunta podem fazê-lo por e-mail enviando à assessoria de imprensa da companhia. Então agora eu passo a palavra para o Malta. Malta, por favor, pode prosseguir. Malta está no mudo. Eu estava em também. Então, bom dia, pessoal. Muito obrigado por participarem dessa conferência de apresentação do resultado do primeiro trimestre de 2021. O Sattamini, infelizmente, não poderá participar. Ele pediu desculpas, mas ele acabou sendo convocado de última hora para uma reunião importante. Então, eu e o Rafael vamos nos dividir aqui nessa apresentação. Então, vamos começar no slide 5 pelos nossos principais destaques e drivers do trimestre. Então, começando pelos efeitos positivos que ajudaram na performance desse trimestre, eu destacaria uma maior geração de fonte eólica. Então, nós tivemos uma melhoria significativa das condições de vento. Então, isso nos permitiu uma adicional importante. Tivemos uma redução do volume de compra de energia. Isso deve-se principalmente à nossa estratégia de alocação da nossa energia. Tivemos também uma contribuição do segmento de transmissão em função do avanço das obras de Gralha Azul e Novo Estado. A TAG contribuiu de forma importante para o nosso resultado desse ano. Na sequência, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre o resultado da TAG. Tivemos um evento que a gente pode considerar como não recorrente nesse trimestre, que foi basicamente o complemento daquela receita que nós constituímos em 2020 relativa à recuperação dos impactos do GSF no passado. Então, em função da atualização dos cálculos pela CCE, nós acabamos agregando uma receita resultado de 52 milhões de reais. Tivemos também o impacto da inflação nos nossos contratos de venda de energia. Nós temos uma grande parte dos nossos contratos indexados ao IPCA. Nós temos também um volume significativo indexados ao IGPM.
Do ponto de vista de impactos negativos, tivemos uma elevação significativa da nossa despesa financeira em função da elevação dos índices inflacionários, principalmente o IGPM, que é o indexador de algumas de nossas concessões a pagar. E nesse trimestre, por conta dessa pressão inflacionária, nós tivemos um impacto significativo que trouxe como consequência uma redução do nosso lucro líquido. Tivemos também impacto negativo do GSF. No trimestre de 2020, o GSF foi em torno de 1, e nesse trimestre, em função da hidrologia ruim, ele se agravou e foi de aproximadamente 87%. Tivemos também uma redução da quantidade de energia vendida em função ainda dos impactos da pandemia. E, por fim, uma elevação do custo de combustível, principalmente o carvão, por conta da elevação da geração termoelétrica que nós tivemos nesse trimestre. Na parte direita, nós destacamos os principais itens que contribuíram para a elevação do EBITDA, que no comparativo entre os trimestres foi de quase 30%. Então, esses principais impactos foram a compra de energia, de 167 milhões, como mencionado, tivemos uma redução da compra de energia, os impactos da margem de transmissão, TAG agregou 72 milhões para o nosso resultado, aquela repactuação do risco hidrológico que eu mencionei gerou uma receita adicional de 52 milhões, a variação da combinação de preço e volume de vendas agregou 42 milhões para o nosso resultado, o impacto do GSF, como citado anteriormente, gerou um custo adicional de 48 milhões e o consumo de combustível do carvão, um efeito negativo de 30 milhões. Falando do lucro líquido, o grande impacto que nós tivemos sobre a variação do saldo das nossas concessões a pagar resultou numa despesa financeira adicional de 223 milhões, o que contribuiu para essa variação de 3,3% no nosso lucro líquido. No slide seguinte, nós destacamos a continuidade das nossas ações do enfrentamento à Covid. Em função do agravamento, nós até elevamos a participação em diversas frentes para contribuir para o equacionamento, ou pelo menos para ajuda no equacionamento desse risco da pandemia, em especial em regiões próximas às nossas usinas. Isso acabou surtindo um efeito bastante positivo e que reduziu de forma significativa o número de empregados contaminados pelo vírus. Tivemos ainda a evolução da construção do conjunto eólico Campo Largo. Hoje já temos quase 80 megawatts da capacidade instalada já em operação. Outras eólicas já estão também iniciando sua operação em teste. Temos um cronograma de conclusão da instalação
de outras unidades, e a expectativa se mantém para conclusão da obra no terceiro trimestre desse ano. Tivemos também no trimestre o nosso rating nacional AAA e os ratings internacionais em moeda local e estrangeira também mantidos. No slide 7, nós estamos em processo de negociação da venda do complexo Jorge Lacerda. Então, nós assinamos um contrato de exclusividade com a Frank Capital. Essa exclusividade ela é de 120 dias e que é o tempo que julgamos necessário para que seja due diligence para uma avaliação completa do ativo. Então, as negociações estão em andamentos e a gente tem percebido um avanço nessas negociações. Então, aí no curto prazo, uma sinalização mais efetiva quanto à venda desse ativo. Nós retomamos também o processo de venda de Pampa Sul, também alinhado à nossa estratégia de descarbonização. Então, já fomos usados para avaliar potenciais interessados na aquisição do ativo. Tivemos, num primeiro momento, 12 empresas interessadas. Agora a gente está no processo de seleção dessas empresas para dar continuidade a esse processo de venda. Então, como temos percebido um avanço significativo nesse processo, a gente tem a expectativa de que até o final do ano, no primeiro trimestre de 2022, nós tenhamos também uma indicação um pouco mais precisa quanto à venda do ativo. Então, em 28 de abril de 21, agora, recentemente, o Conselho aprovou a distribuição dos dividendos complementares no valor de quase 610 milhões, que representa 0,7471 por ação. No trimestre, tivemos também um reconhecimento importante. A Engie foi reconhecida como a melhor empresa da América Latina na categoria meio ambiente. Então, esse é um prêmio que nos dá bastante orgulho e é uma certeza de que nós estamos no caminho certo para essas questões relacionadas aos impactos no meio ambiente. No slide 8, só um comentário que estamos lançando o relatório de sustentabilidade de 2020, que é uma ferramenta importante para a sociedade como um todo, que tem acesso a essa informação. E como sabemos, ele segue as diretrizes do GRI, e nós temos aqui na Engie Brasil Energia a asseguração dos principais componentes desse relatório, feita pela Veritas. Então, nesse ano, a gente deu muita ênfase ao enfrentamento da crise sanitária, todo o contexto estratégico do presente e futuro, e a nossa governança e desempenho socioambiental. Então, cabe destacar que ele pode ser acessado pelo nosso link. Eu vou passar a palavra para o Rafael, da sequência
na apresentação e depois eu volto para comentar um pouco mais de detalhe do nosso desempenho financeiro. Então, Rafael, por favor. Obrigado, Malta. Passando para o slide 10, por favor. Nós entramos na seção de estratégia de comercialização da companhia, né, onde nós apresentamos uma atualização do nosso balanço de energia. Os senhores podem observar o nosso nível de disponibilidade de energia, inclusive um aumento da disponibilidade nos anos de 2024 a 2026. Isso é resultado pelo aumento dos recursos próprios ao termos incorporado o início de operação do novo parque, que entrará em construção agora nos próximos meses, que é a Central Eólica Santo Agostinho. Então, a partir, aliás, de 2023, a gente tem um aumento da disponibilidade. Antes, o balanço de energia ele refletia apenas os PPAs desse projeto, então a gente estava vendendo energia do portfólio, agora entra o recurso, então recompõe o saldo que tínhamos anteriormente. Então, esse aumento significa, então, os efeitos, são aplicados os efeitos da entrada em operação de Santo Agostinho a partir de 2023, né? Do lado direito do slide, né, nós temos na área comercial das nossas contratações, em que procuramos não concentrar a venda de energia num determinado setor, então uma diversificação bastante ampla para mitigar qualquer risco setorial. Né? E abaixo, como eu disse, a gente apresenta a disponibilidade ano a ano, ou seja, a nossa estratégia de contratação de energia gradual, né? Por exemplo, vou pegar um ano para dar um exemplo, o ano de 2023, né, a barra azul com os 43%, ela representa o que havia de disponibilidade de energia ao final do ano de 2017, e nós vemos uma queda, né, nesse gráfico, com o passar dos anos, esse percentual de energia descontratada cai de 43% para 19% ao final do ano passado, né, sendo que isso nos ajuda a mitigar alguma exposição a impactos vindo da economia, né, da desaceleração econômica, ou até de efeitos que não são esperados, como ocorreu com a pandemia ano passado. Então, essa venda gradual e constante, ela protege o nosso portfólio. Nós temos naturalmente um volume maior de energia disponível nos anos mais à frente, em 2025, por exemplo, mas gradualmente a gente vai fechando essas posições. Tá? Passando para o slide 11, por favor. Nós continuamos aí na seção de estratégia de comercialização. Aqui é importante realçar, né, que nós continuamos avançando na captura de novos clientes, aumentamos para 656 consumidores livres no primeiro trimestre de 2021 versus 619 no ano passado. Houve uma queda, né, do volume vendido, isso daí é um reflexo ainda da pandemia. Nós estamos comparando, né, com um período em que a pandemia não teve um efeito tão forte como foi o primeiro trimestre de 2020, mas o importante aqui é ressaltar que a gente tem mantido os níveis de market share do Mercado Livre e ampliando a nossa participação em número de clientes, né? Aqui dois dados novos que nós estamos apresentando nesse trimestre, são dados que demonstram né, o propósito da empresa de auxiliar os nossos clientes na transição para uma economia de baixo carbono, que são os dados de redução certificada de emissões e certificados de energia renovável que vendemos no trimestre. Isso demonstra que estamos sempre ampliando a nossa gama de produtos e oferecendo uma gama maior de produtos para os nossos clientes, para auxiliá-los na transição energética, né? Agora nós vamos entrar na seção de expansão, onde eu vou comentar sobre, fazer uma atualização da implantação dos projetos, indo para o slide 13.
o primeiro projeto em construção e já em operação é o Conjunto Eólico Campo Largo 2. Entrou em operação em testes ao final de 2020 e agora, no primeiro trimestre, iniciou a operação comercial. Ao final do primeiro tri, a gente tinha 22% já dos aerogeradores em operação, atingindo 19 aerogeradores em operação, mas os senhores podem ver que já dentro agora do segundo trimestre já houve um avanço, passando para 34 aerogeradores que representam agora 40% dos aerogeradores em operação comercial. Então, o avanço está sendo rápido. Ontem mesmo já tivemos uma publicação no Diário Oficial da União de liberação da ANEEL para mais aerogeradores, e isso vai acontecer gradualmente até a finalização da construção do projeto, que, conforme o Malta comentou, vai ocorrer no início, durante o terceiro trimestre de 2021. Passando para o próximo projeto, no slide 14, onde apresentamos o Conjunto Eólico Santo Agostinho, como comentei, um novo projeto, está em fase de implantação desde o início do ano. No início do ano nós assinamos o contrato de fornecimento de aerogeradores com a Siemens Gamesa, o que nos permitiu dar início efetivo à implantação do projeto. A construção em si deve começar agora no mês de junho, conforme eu já comentei, e é uma usina que vai nos trazer mais 434 megawatts de capacidade instalada de energia renovável não convencional, ampliando, né, a participação dessa fonte no nosso portfólio. Slide 15, por favor. Agora nós entramos aí nos projetos de linhas de transmissão. O primeiro deles é o sistema de transmissão Gralha Azul. Gralha Azul está no estágio de construção, atingiu 83% ao final do primeiro trimestre, apesar aí dos desafios da pandemia e de alguns questionamentos quanto ao licenciamento ambiental do projeto, mas nós, de qualquer forma, mantemos aí a previsão de entrada em operação já agora no mês de setembro, aí no terceiro trimestre de 2021. E o segundo projeto, no slide 16, novo estado transmissora de energia, o projeto que nós adquirimos um ano passado no mercado secundário, 15 linhas de transmissão, linhas de transmissão com cerca de 1.800 quilômetros nos estados do Pará e Tocantins, que também está avançando, né, naturalmente. Aí já temos 74% das fundações das torres concluídas, e continuamos avançando na implantação para cumprir, né, para buscar cumprir a nossa estimativa de entrada em operação no final desse ano, em dezembro de 2021. Próximo slide, agora nós apresentamos uma atualização sobre a usina hidrelétrica Jirau, um projeto que pertence ao nosso controlador, Engie Brasil Participações, mas existe a possibilidade, quem acompanha a empresa há mais tempo tem conhecimento, né? Nós temos interesse em adquirir essa participação do controlador na usina, uma usina que já está em operação, e conforme apresentado aí no slide, né, na atualização que nós demos, tem uma comprovada excelência operacional. Nota-se aí um fator de disponibilidade muito alto, 99,5% de disponibilidade aí no primeiro trimestre de 2021. Indo para o próximo slide, aí nós apresentamos aí um pouco da nossa carteira de projetos em desenvolvimento. Atualmente aí nós contamos com diversos projetos eólicos e solares que somam aproximadamente 1,5 gigawatt de capacidade instalada, que estão aguardando as condições comerciais para receber, assim como Santo Agostinho, né, que tem sua energia totalmente direcionada ao mercado livre, para receber a aprovação para início de implantação. Então, uma carteira bastante diversificada, pronta para tomar proveito das oportunidades que venham a surgir aí no mercado. Malta, com isso eu encerro a
a minha fala e devolvo a palavra para você para comentar sobre o desempenho financeiro da empresa aí no primeiro trimestre. Então, no slide 20, nós demonstramos a nossa performance financeira. Então, no gráfico à esquerda, a gente percebe um aumento não só do ROI, como do ROIC também. No gráfico à direita, nós destacamos a nossa performance nos últimos 5 anos. Então, os nossos investimentos nesse período somaram 19 bilhões de reais, com uma alavancagem elevada de 82%. A nossa capacidade instalada cresceu aproximadamente 24%. Tivemos, nesse período, aquisição de 32,5% na TAG. Entramos na atividade de transmissão. Hoje temos 2.800 quilômetros de linhas em construção. O nosso EBITDA, nesse período, cresceu 74% e o lucro líquido 66%. E o montante total de dividendos e juros sobre capital distribuídos totalizaram 9 bilhões de reais. Então, esse é um resumo da nossa performance nesses últimos anos. No slide 21, nós demonstramos a evolução da nossa receita operacional. Acho que muito do que vai ser comentado aqui eu já mencionei lá inicialmente. Então, o que pode ser destacado é o impacto da inflação sobre os nossos contratos de venda, a elevação da geração eólica e termoelétrica, eólica em função da condição de vento e termoelétrica em razão do agravamento das condições hidrológicas nesse trimestre. Isso na atividade de geração. Na atividade de transmissão, nós tivemos uma receita de 681 milhões em decorrência do avanço da execução das obras de Gralha Azul e Novo Estado. No slide 22, nós demonstramos de forma sintética o resultado da TAG. Então, ela fechou o trimestre com um lucro de 537 milhões e a nossa participação sobre esse lucro de 175 milhões. Então, o lucro da TAG ele foi elevado principalmente em função da aplicação do IGPM sobre os contratos. Lembrando que 60% dos contratos da TAG estão indexados ao IGPM, e foi isso basicamente que gerou essa elevação significativa do resultado da TAG. No 22, nós demonstramos a evolução do EBITDA. Então, nas barras azuis, nós temos a evolução da atividade de geração, que cresceu cerca de 16% entre os trimestres comparados. Então, além do que eu já mencionei na demonstração do slide anterior da receita operacional, nós tivemos outros impactos positivos no EBITDA, que são basicamente a redução do volume de compras em razão da nossa estratégia de alocação de energia, e o que já mencionei também, o complemento do GSF GFON decorrente do equacionamento dos custos passados de GSF que nós tivemos. Por outro lado, tivemos também impactos negativos resultantes da redução do consumo motivado pela pandemia, um GSF mais agravado nesse trimestre e o maior consumo de carvão, visto a elevação da geração termoelétrica.
No que se refere à atividade de transmissão, nós tivemos uma margem de 143 milhões e, em relação à TAG, uma acréscimo de participação sobre o resultado de 72 milhões. No slide seguinte, a evolução do lucro líquido. Então, como já mencionado, um impacto importante na nossa despesa financeira, resultante principalmente da aplicação da variação do IGPM sobre o nosso total de concessões a pagar. Então, nós temos aproximadamente 3 bilhões de reais de concessões a pagar indexadas principalmente ao IGPM. Por outro lado, temos um estoque de contratos de venda também indexados ao IGPM de 4 bilhões e meio, o que gera aí um hedge de fluxo de caixa, mas em função da aplicação do IGPM sobre a totalidade desse passivo, o hedge de balanço acaba não sendo perfeito, o que motiva esse impacto da despesa financeira no nosso resultado. No slide seguinte, o 25, nós demonstramos o nosso endividamento. Então, em 21, fechamos com uma dívida de cerca de 18 bilhões de reais, dívida bruta, um caixa de 4 bilhões e 300 e uma dívida líquida de um pouco mais de 13 bilhões de reais. Então, nós podemos ver aqui a manutenção dos níveis confortáveis de alavancagem. No slide 26, nós temos a demonstração do perfil da nossa dívida. Então, podemos verificar a concentração de dívidas vencendo nos próximos 24 meses. Destaca-se também uma composição significativa dessas dívidas vencendo que são indexadas ao IPCA e uma parcela importante também pré-fixada. O prazo médio da nossa dívida hoje está em torno de 6,4 anos. No slide direito, no gráfico direito, temos a composição do endividamento. Então, a parcela mais expressiva indexada ao IPCA, que conta com o hedge dos nossos contratos de venda de energia. E os demais indexadores estão distribuídos entre CDI, uma parcela fixa, e TJLP. O custo nominal da nossa dívida hoje está em torno de 8,7%. Tivemos uma elevação que deve-se principalmente ao avanço do IPCA, que gerou uma elevação da nossa dívida. No slide 7, nós temos o demonstrativo do nosso fluxo de investimentos. Então, em 20 já tínhamos investido algo próximo de 4 bilhões de reais. Em 21, a expectativa é de 3,7 bilhões. As parcelas mais expressivas de investimento serão em Novo Estado e Gralha Azul, cujas obras serão concluídas até setembro desse ano, no que se refere à Gralha Azul, e até o fim do ano a de Novo Estado. Em 22 e 23, nós temos principalmente os investimentos em Santo Agostinho. Então, no slide 28, para finalizar, nós temos aqui um histórico de distribuição de dividendos. Só lembrando que no ano passado nós distribuímos 1,7 bilhões de reais, que correspondeu a um payout de 100% do nosso lucro ajustado e um yield de 5,7%. Com isso, eu encerro a nossa apresentação aqui e ficamos à disposição dos senhores para momento de eventuais dúvidas.
Olá, temos alguma dúvida vindo pelo telefone? Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Rafael Nagano, do Credit Suisse. Rafael, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, Rafael. Bom dia, Malta. A pergunta que vai mais do lado do balanço de energia de vocês, né? A gente viu que as vendas nesse semestre, comparado ao último semestre, se concentraram mais ali no longo prazo, né? 2024 para 2026. Poderia passar aí mais informações sobre esse contrato, uma visão de demanda dos clientes, do nível de preço, se puderem passar, por favor? Obrigado. Bom, sim. No que se refere a níveis de preço, no curto prazo, nós temos verificado uma elevação de preço, e isso é muito motivado pela questão hidrológica. Então, nós temos conseguido já capturar essa elevação de preço. E no que diz respeito ao volume de vendas, a gente está quase que totalmente contratado nos 2 próximos anos, e por isso a gente tem comprado energia no curto prazo para que a gente consiga fazer produtos que nos permita vender no mais médio prazo. Então, a gente percebe, sim, já uma demanda maior de energia a partir de 24, e temos fechado alguns contratos. Então, e a nossa expectativa é que isso se mantenha. A gente já está vendo aí uma retomada de consumo de energia. Então, nossa expectativa hoje é bastante positiva. Malta, se eu puder complementar, Rafael, é bom observar no nosso balanço de energia, ele está no slide 33, nos anexos da nossa apresentação. Você pode, onde nós apresentamos também uma média do preço de venda, né? E nós apresentamos até 2023. Então, no ano de 2023, se você comparar com o quarto trimestre de 2020, você vai perceber que os preços contratados continuam aumentando, né? No final do ano passado, para 2023, era em torno de R$ 194, e essa média subiu para R$ 202, preço médio de venda em 2023. Então, a gente está não só conseguindo manter o preço médio, mas inclusive elevar. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Nada, a gente que agradece. Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sá, do Banco Itaú. Marcelo, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Vocês têm um pipeline aí de bastante projetos que vocês podem desenvolver, né? Um dos projetos é Santa Agostinho, mas tem outros projetos aí no pipeline. E como vocês estão pensando em desenvolver, eu queria ter um pouco de ideia do que seria de CAPEX, por exemplo, hoje, que vocês estão vendo para um projeto eólico, se puder colocar em CAPEX por megawatt instalado, que nível que seria isso? Como é que seria o CAPEX por megawatt pico, por exemplo, de projetos solares, dado todo esse aumento que teve no câmbio? Se puder passar isso, eu agradeço. Obrigado. Eu acho que você tem as informações mais atualizadas com você. Poderia responder essa pergunta? Marcelo, tudo bem? Como pode ver, a gente pode ver inclusive pelo CAPEX que a gente anunciou aí para Santo Agostinho, né? Teve um certo impacto aí, tanto cambial como da inflação, e também pela grande demanda de equipamentos eólicos, para instalação de eólicas, dados
inúmeros projetos que estão em implantação no país durante o ano de 2020, né? O Santo Agostinho tem se fizer essa conta, né, em torno aí de 5 milhões de reais por megawatt instalado. Mas isso naturalmente a gente reflete no preço da energia vendida, né? Então a gente sempre procura naturalmente manter a margem e o retorno dos projetos, né? A gente tem, como você falou aí, diversos projetos aguardando um momento para iniciar o processo de implantação. Santo Agostinho foi um projeto que nós tivemos sucesso e está iniciando agora, e os demais, e já iniciamos aí a contratação dos próximos projetos, para os próximos anos. A nossa ideia é continuar entregando crescimento, né, continuamente via fontes renováveis. Só complementando ao que o Rafael mencionou, nós entendemos que hoje os projetos eólicos ainda são os mais competitivos. Essa elevação de CAPEX é claramente percebida por nós, mas nós temos verificado uma competição grande nos leilões, tem procurado avaliar internamente o que poderia estar diferenciando os preços dos leilões, além de um possível retorno maior que nós exigimos para projetos dessa natureza. Os projetos eólicos são menos competitivos que os projetos solares, são menos competitivos ainda do que os eólicos, mas nós temos trabalhado bastante no desenvolvimento desses projetos para que nos tornemos mais competitivos, principalmente no mercado livre, né? Então, o nosso portfólio de projetos tem se reduzido aí ao longo dos últimos anos em função dos projetos que nós implantamos. Então, estamos no mercado buscando projetos interessantes que achamos que pode obter uma relação aí, risco-retorno que nós julgamos adequados, e isso, logicamente, para a gente tentar recompor um volume maior de projetos no nosso pipeline. Não, tá claro, obrigado. E aí, se me permite, acho que eu entendo que a estratégia de vocês é de vender uma parte grande aí da energia de um projeto antes de começar a construir. Queria entender se essa ainda é a estratégia, se vocês precisam vender, por exemplo, um PPA muito longo para começar a construir, se, por exemplo, faria sentido desenvolver, sei lá, vender por 5 anos, que o preço talvez esteja mais alto no curto prazo, e ficar com risco no longo prazo. Como é que está esse balanço de risco na hora que vocês pensam em desenvolver novos projetos? A nossa estratégia permanece a mesma. Uma das condições para viabilizarmos projeto é uma contratação expressiva, pelo menos no médio prazo. O que a gente tem verificado, enxurrada aí de projetos sendo desenvolvidos para capturar o desconto de fio. Então, até os projetos aprovados até fevereiro do ano que vem garantem o desconto de fio, e por conta disso, desse volume significativo de projetos, a gente percebe uma tendência de redução de preço. Isso nos faz refletir se faz sentido viabilizarmos projetos e deixarmos aprovarmos, na verdade, alguns projetos até 21, deixarmos com uma contratação
baixa ou até mesmo uma descontratação, visto que, por conta desse grande volume de projetos, a gente vai verificar uma tendência aí de redução de preço. Então, talvez esperar um momento mais adequado, né, para contratar essa energia pode garantir aí um retorno desejado para esses projetos. Mas isso é só uma avaliação inicial que nós estamos fazendo, estamos amadurecendo. O nosso controlador, ele é bastante restritivo quanto ao desenvolvimento de projetos não contratados. A gente tem conversado bastante com eles diante desse cenário aí que se apresenta, e acho que nos próximos meses a gente vai ter uma avaliação mais precisa se faz sentido ou não mudar um pouquinho dessa estratégia. Excelente. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Agora, passo a palavra para o Rafael, que irá responder algumas perguntas da web. Tá, pessoal, então estamos aqui com várias perguntas vindo pela plataforma, né? Eu vou procurar selecionar algumas que estão interligadas e a gente consegue comentar assim de uma forma geral e abordar esses temas, Malta. Okay. Bom, acredito que, vamos lá, a primeira pergunta vem do investidor pessoa física, Maurício Henneman. Ele nos questiona sobre como está a questão hídrica, nível de reservatórios e qual que é a estratégia da companhia, do modo geral. Estou resumindo duas perguntas em uma, né? A questão do risco hidrológico nesse sentido. Creio que, assim, a gente pode, de conhecimento público, né, que esse ano, tendo uma hidrologia bastante desafiadora. O primeiro trimestre de 2020 ele teve um GSF, né, um GSF em torno aí de entre 85% e 87%, enquanto que no primeiro trimestre do ano passado nós tivemos aí uma energia secundária, ou seja, uma sobra de geração de energia em torno de 5%. Então, comparando ano a ano, realmente acho que isso é algo que tem que ser ressaltado aí no nosso resultado. Nós tivemos um desempenho muito bom, se a gente comparar quão desafiador, quanto mais desafiador está sendo a hidrologia nesse ano. E isso de novo, né, reforçando o que o Malta comentou, muito por crédito aí da nossa gestão do portfólio, né? Os reservatórios eles atingiram um nível em torno aí de 35% ao final do ano passado, ao final do terceiro tri, e se não me engano, no final do primeiro trimestre do ano passado, só para terem ideia, os reservatórios do Sudeste tinham atingido 55%. Então, efetivamente, demonstrando quão desafiadora está sendo a hidrologia, mas também como nós estamos conseguindo mitigar esses riscos e resguardar, né, os resultados da companhia nesse período. Malta, se tem algum comentário, por favor? Sim, só complementando, Rafael, acho que cabe citar que essa hidrologia é uma das piores da série histórica, então realmente a questão é muito grave, e isso requer um tremendo desafio para o nosso pessoal de gestão de portfólio. Hoje nós temos a geração de Jorge Lacerda, que é um hedge importante para esses impactos da hidrologia ruim. E além disso, temos já uma estratégia de deixarmos uma parcela da nossa energia descontratada, e como processo de gestão, dependendo da nossa avaliação de risco do GSF, a gente vai no mercado também, né, comprar energia. Mas a nossa expectativa para os próximos meses é que o GSF se agrave ainda mais, o que vai elevar ainda mais o desafio do nosso pessoal que está no dia a dia da gestão do nosso portfólio. Mas como o Rafael mencionou, nós temos bastante experiência, temos
capacidade de fazer projeções que a gente tem verificado muito próximas da realidade, e isso nos dá uma tranquilidade maior de que conseguiremos fazer essa gestão de forma adequada. Uma próxima pergunta relacionada também, já que você mencionou, né, Malta, Jorge Lacerda, ele pediu uma atualização sobre como está o processo de venda, né? Eu acho que nós já comentamos, né, que estamos aí num período de exclusividade com investidor, né, com potencial comprador. Então o processo continua em andamento e a gente está aguardando o encerramento desse processo para ver como vai se configurar esse avanço. E ele também pergunta, né, quanto, né, caso a gente venha vender ou descomissionar Jorge Lacerda, quanto dessa energia a gente já substituiu por eólicas nos últimos anos. Fazendo um levantamento rápido aqui de cabeça, acho que a gente já pode citar que nos últimos anos a gente já incrementou, nos últimos 5 anos apenas, em torno de 600, 700 megawatts em capacidade instalada em eólica, com Umburanas e Campo Largo 2 e Campo Largo, e agora estamos implantando também Campo Largo 2, que vai agregar mais 360 megawatts. Então, a gente está agregando mais do que a capacidade instalada de Jorge Lacerda, agregou nos últimos anos em capacidade eólica, e continuamos avançando, né, com o início de construção, de instalação de Santo Agostinho. Rafael, bom, no que se refere ao processo de venda, a Fram Capital tinha avaliado o projeto Jorge Lacerda há 3 anos atrás, quando nós iniciamos o processo de venda. Inclusive tinha apresentado proposta e nós avaliamos que não fazia sentido a venda, considerando aí o risco e retorno. Isso confirma que apesar da estratégia do grupo de descarbonização, nós não vamos vender o ativo a qualquer preço. Então, quando nós anunciamos para o mercado no final do ano passado que montaríamos um grupo de trabalho para avaliar o destino de Jorge Lacerda, e enfatizamos que uma das possibilidades seria desmobilizar a usina de forma faseada até 2025, a Fram decidiu voltar a conversar conosco, e nós estamos trabalhando em conjunto para mitigar alguns riscos que eram importantes, e o principal risco era uma eventual contingência das mineradoras. Então, há lá um problema ambiental que precisa ser endereçado. A gente tem convicção de que esse risco não seria nosso, visto que ele está vinculado exclusivamente à atividade de mineração, mas havia aí uma avaliação de que esse risco, de alguma forma, poderia afetar também a Engie Brasil Energia como empresa maior geradora de caixa do que as usinas, e que poderia ter maiores condições de arcar com esse risco mencionado pelas mineradoras, e também avaliado pela Fram. Então, o processo realmente avançou. Eu acho que as negociações estão indo muito bem. A gente tem conseguido, em conjunto, mitigar esse risco ambiental, e isso nos dá uma expectativa de que é possível que o negócio seja efetivado. E no que se refere à substituição
geração por novos investimentos. O Rafael já explicou, mas é importante lembrar, como eu já mencionei também, que a geração dessa usina acaba sendo um hedge para o GSF, e isso tem feito com que reavaliemos a nossa estratégia de gestão de risco, e o que temos feito é deixar ou já prever uma parcela maior de energia descontratada. Então é possível também que a gente continue comprando energia caso o ativo seja vendido por um período aí de curto prazo, o que nos garante também esse hedge por mais algum tempo. Ok, obrigado, Malta. Agora, tenho uma pergunta, acho que respondendo assim rapidamente, né, uma pergunta do André Elebrando. Ele pergunta sobre a linha de transmissão Gralha Azul. Gostaria de saber se estão superadas as questões jurídicas que estavam impedindo a conclusão da construção, né? Então, só relembrando, né, houve durante aí o primeiro trimestre a emissão de uma segunda liminar, suspendendo a construção de alguns trechos de linhas de transmissão. Contudo, essa liminar ela acabou sendo cassada, sendo cancelada, mesmo antes de entrar em efeito, visto que a tese em que ela se baseava era muito similar ao apresentado na primeira liminar que nós recebemos aí no final do ano passado, e que foi cancelada pelo STJ. Então, houve uma extensão da decisão também para essa segunda liminar. E respondendo agora, não existe mais nenhuma ação civil pública relativa à implantação das linhas de transmissão lá no Paraná, e nós continuamos e reafirmamos aí a nossa expectativa, né, a nossa projeção de entrada em operação agora no mês de setembro de 2021. Só ressaltar essa segunda liminar, como foi cassada muito rapidamente, não gerou qualquer paralisação no cronograma da obra, né? E, perfeito. considerando que a gente já está com 83% da obra concluída, a gente não espera que no curto prazo ou até a conclusão da obra haja tempo para que uma nova solicitação de liminar seja possível. Então a gente está bastante otimista que até a conclusão da obra não tenhamos mais nenhum instrumento jurídico que possa impedir a obra. E reforçando, né, que o licenciamento ambiental do projeto foi feito dentro dos nossos mais rigorosos padrões, e em muitas questões nós não nos contentamos, na maioria delas, em somente atender às requisições legais. Nós sempre procuramos ir além, né? Malta, eu vou entrar agora em perguntas sobre endividamento. Tenho duas perguntas, uma vindo, deixa eu ver, novamente, do Santiago Santos, e a segunda do João Almeida. O Santiago pergunta se com a perspectiva do maior endividamento isso gera algum potencial de algum risco para o payout, alguma possibilidade de redução do payout. E o João Almeida pergunta como o endividamento ele está 63% atrelado à inflação, como a companhia está enxergando, né, esse constanteamento inflacionário, e qual que é o nosso posicionamento nesse sentido. Bom, com o endividamento muito equilibrado, temos uma dívida líquida e EBITDA somente 1,9, isso nos abre um espaço muito grande para absorver novos investimentos. É isso que a gente tem feito. Inclusive temos conseguido financiar o equity também, para aumentar a alavancagem
dos projetos. Bom, considerando Santo Agostinho e outros projetos do mesmo porte ao longo aí dos próximos anos, nós não vislumbramos expectativa de redução do payout. Claro que nós avaliamos a cada ano a estratégia de definição do payout, mas no curto prazo entendemos que não haveria nenhuma motivação para uma redução significativa do payout. Só complementando, inclusive temos uma reserva de lucros significativa que a qualquer momento também poderia ser distribuída. Hoje não faz parte da nossa estratégia de curto prazo, mas eu acho que é importante ressaltar que inclusive temos espaço para elevar o payout caso seja de nosso interesse. Mas o nosso compromisso principal é avançar com os projetos que nós vislumbramos e elevar essa alavancagem para que tenhamos uma estrutura de capital um pouco mais adequada. Malte, com relação à segunda pergunta, eu vou iniciar só com um comentário, com relação à indexação da nossa dívida. Desculpa, eu posso responder, Rafael? Como mencionado também, a gente tem quase que a totalidade, uma parcela muito significativa dos nossos contratos de venda de energia indexadas ao IPCA. Então, esse a gente consegue redear todo o fluxo de caixa dessas dívidas em IPCA sem qualquer tipo de problema. Então, não temos qualquer risco de elevação dos níveis inflacionários, visto esse hedge natural que nós temos. E isso também, aqui eu já faço um gancho para a próxima pergunta, Malta, que é com questão às concessões a pagar. O Aguiar, ele pede para a gente explicar um pouco mais sobre esse impacto, do que se trata, e o impacto do IGPM que elevou a despesa financeira. Ok. Bom, essas concessões a pagar, elas são originárias de um processo competitivo que nós tivemos no passado, especial, Canabrava, Ponte de Pedra e São Salvador e principalmente esses, mas o conceito no passado era que o vencedor dos leilões eram as empresas que apresentavam um maior valor a pagar pela concessão. Então, naquela oportunidade, as regras do leilão definiam que determinadas concessões tinham que ser indexadas ao IGPM e outras ao IPCA. Então, como era muito comum no passado você contratar energia ou vender energia indexada ao IGPM, e a gente sempre teve um hedge de fluxo de caixa para suportar essa variação do IGPM. Como eu mencionei anteriormente, o hedge é principalmente fluxo de caixa e à medida em que esses contratos de venda ao IGPM foi reduzindo, a gente acabou gerando também uma ineficiência parcial do hedge de balanço. Então, por conta desse recente comportamento aí do IGPM, considerando que temos um saldo lá no nosso passivo de concessões a pagar, a aplicação do IGPM sobre esse saldo acaba gerando um impacto significativo na nossa despesa financeira. Como hoje não é tão comum você vender energia indexada ao IGPM, a gente está avaliando exatamente nesse momento a possibilidade de pleitear a ANEEL
a troca do nosso indexador. Então, a gente está fazendo algumas projeções para avaliar se esse é o momento adequado de fazer essa troca, mas isso está previsto nas regras da ANEEL. Nós já fizemos isso no passado e não houve qualquer restrição por parte da ANEEL. Então, como eu disse, a gente está exatamente nesse momento, avançando nessa análise, e no curto prazo a gente vai ter uma definição se faz o pleito ou não dessa troca de indexador. Ok, Malta, obrigado. A gente está se aproximando aqui, estourando um pouco do horário. Eu vou passar aqui duas últimas perguntas com relação à nossa estratégia, né, a estratégia da empresa em relação à atividade de transmissão. Se vamos persistir, continuar buscando ampliar nossa presença nesse segmento, né, para o futuro, Malta. Sim, nós entramos nessa atividade de transmissão nos em crescer e ser um player importante. A gente, infelizmente, não tem conseguido ser competitivo nos leilões, mas a gente está avaliando oportunidades de M&A, como fizemos com o Novo Estado. A gente tem uma ambição de crescer 1.000 quilômetros em linhas de transmissão por ano. Esse é um desafio, mas essa ambição segue e a gente tem atuado muito efetivamente aí no mercado para tentar identificar oportunidade. Então, sim, nós temos muito interesse em crescer em transmissão. Correto. Então, acho que com isso a gente vai chegando aqui ao final das perguntas. Temos ainda algumas perguntas pendentes aí pelo chat, mas devido ao adiantado da hora, eu acredito que a gente pode voltar. Eu vou questionar aí a operadora se existe mais alguma pergunta pelo telefone, e não havendo, a gente pode encerrar. Naturalmente, aqui a equipe de relações com investidores está à disposição para responder as perguntas que eventualmente não foram respondidas durante a call. A gente está à disposição, basta nos mandar um e-mail e a gente responde. Então, agora eu pergunto se há alguma pergunta vinda pelo telefone. Não há perguntas vindas do telefone. Em sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra de volta aos palestrantes para as considerações finais. Bom, muito obrigado, pessoal, por mais esse call. É sempre importante essa troca entre nós. Como o Rafael mencionou, nosso departamento de relações com investidores está sempre à disposição de vocês para prestar todos os esclarecimentos necessários. Se vocês têm perguntas adicionais em relação a esse trimestre, é só entrar em contato com o time de RI, que eles terão todo o interesse em responder prontamente para vocês. Então, obrigado, um bom dia para todos e até a próxima. Obrigado, pessoal, bom dia.